Olá pessoal, meu nome é Jonatas Gonçalves, estou aqui para compartilhar uma parte da minha vida com vocês, na verdade um resumo da minha vida, em que eu nasci num lar evangélico, num lar cristão, conheci a palavra de Deus desde que eu me entendo por gente e aos 21 anos de idade eu resolvi, após inúmeras tentativas de meus colegas, meus amigos de infância, me convidando sempre a consumir a bebida alcoólica, eu aceitei aos 21 anos a primeira vez e a partir daquele momento eu não abri uma brecha, eu escancarei as portas espirituais, a porta da minha vida para que o diabo realmente pudesse atuar na minha vida. Apesar de ter toda uma convivência cristã, apesar de ter passado por todo um processo de leitura da palavra de Deus, eu caí. E é muito importante que todos vocês entendam que a gente cai, a gente está sujeito a cair quando a gente sai da proteção espiritual. Eu passei 10 anos da minha vida dentro dessa prisão. Por mais que eu tenha frequentado a igreja de vez em quando, diminuí consideravelmente minha religiosidade, vou colocar assim, porque era religiosidade, eu frequentava todo domingo, não por buscar a Deus, mas apenas por uma religiosidade. Isso mudou muito na minha vida após o meu regresso, mas naquele momento eu tive essa minha queda porque eu não obedeci a palavra de Deus. Eu não nasci para o que estava acontecendo, mas eu não tinha coragem de enfrentar e de encarar o meu problema que tinha sido iniciado naquele dia que eu resolvi abrir as portas espirituais da minha vida, a bebida alcoólica. Posterior, eu me desviei do meu trabalho, sou professor de química, parei de dar aulas, parei de ministrar aulas e eu falo para vocês, o buraco só vai sendo cavado e você se vê dentro de uma depressão. Minha esposa chegou não só uma vez, mas inúmeras vezes após eu chegar em casa, às vezes alcoolizado. Eu trabalhava e depois consumia bebida alcoólica, ou seja, eu misturava o trabalho com a bebida e eu chegava em casa e minha esposa me encontrou inúmeras vezes no banheiro deitado porque eu não tinha nem conseguido chegar até a cama, não tinha vomitado, tinha passado mal e tinha ficado ali jogado no chão, ou seja, a sensação que eu tinha é que realmente eu estava abandonado, quando na verdade eu tinha me abandonado e eu tinha recusado meus próprios princípios. Quando eu conheci o Jonatas, a gente logo se apaixonou. E com o passar do tempo, a gente decidiu ficar juntos, né? Então nos casamos, né? E durante o casamento, alguns conflitos vieram, né? A gente passou por algumas crises, até para a gente conseguir, no início do casamento, se encaixar, né? E a gente passou por uma crise muito grande financeira. Então, assim, a gente brigava muito, tinha muitas desavenças, né? Às vezes ele ficava na casa dos pais, eu ia para a casa dos meus pais, mas sempre querendo retornar ao relacionamento, né? A gente passou por uma crise muito séria, que aí aconteceu um divisor de águas. Eu realmente tomei a decisão que eu ia me separar do Jonatas, né? E foi nesse momento que a minha sogra, que já era evangélica, né? A família do meu esposo era evangélica, decidiu entrar em contato com a Sara. E aí nesse momento ela entrou em contato com a Sara e um dos pastores da sala, Sara, comentou, olha, vai ter uma revisão de vida, seria interessante que o Jonatas participasse e logo depois você fosse. E eu pensando assim, gente, eu tenho que realmente ter alguma atitude para resgatar o meu casamento. Foi quando o Jonatas foi primeiro para revisão de vidas e eu fui depois. E aí no revisão de vidas que eu fui, eu me converti, né? E nessa conversão foi um final de semana maravilhoso, porque eu consegui rever tudo aquilo que eu precisava mudar para continuar meu casamento. E ele da mesma forma quando foi. Então quando a gente voltou do revisão, foi uma reestruturação no nosso casamento total, uma mudança de valores, mudança de pensamento. A gente viu que a família era o bem mais importante que a gente tinha, né? E que com Deus seria tudo mais fácil. A gente conseguiria ter força para lutar, para reestruturar o nosso casamento financeiramente, né? Para educar os nossos filhos, né? Então, assim, foi maravilhoso, porque a gente viu que com Deus a gente ia ter força para conseguir tudo que a gente quisesse e para que a nossa família conseguisse se manter estruturada, se manter fiel a Deus,
né? Se manter dentro dos propósitos de Deus, né, para a nossa vida. Minha mãe sempre lutou muito, junto com minha família, meus irmãos, meu pai, pelo meu retorno à igreja, né, e ao convívio cristão. E minha mãe sempre muito conectada à Rede Gênesis, sempre assistiu muito isso, o canal da Sara Nossa Terra. Ela falou para mim da possibilidade de eu ligar na Sara Nossa Terra, que eles teriam um atendimento psicológico, um atendimento próximo para poder cuidar, porque eu já tinha passado por um casamento desfeito, e eu já estava com meu segundo casamento sendo desfeito também, em função das inúmeras dívidas, em função das inúmeras brigas, em função do meu comportamento afastado da palavra de Deus, o meu comportamento não cristão, o comportamento fora de casa, ausente da vida, ausente de tudo, né? Completamente cego, completamente sem enxergar o que estava acontecendo à minha volta mais. Então, quando minha esposa decidiu se separar, eu estava desesperado, já estava sofrendo com síndrome do pânico, já não queria sair de casa, já não tinha vontade de exercer minha profissão, já não tinha vontade de viver. A verdade é essa, inúmeras vezes pensei que a morte, não em cometer o suicídio, mas que a morte seria bem-vinda, porque a gente fica tão cego que isso acontece. Eu, através da Rede Gênesis, de madrugada, mudando de canal, como muitos de vocês aí fazem, a gente encontra alguma palavra, e alguma palavra, por menor que seja, ela é suficiente para motivar você a pegar o seu telefone e tomar uma atitude de mudança. E assim aconteceu com minha vida. Eu liguei e a pastora Tânia, uma pastora abençoada e ungida da Sara, fez contato comigo. O que eu gostaria de colocar para vocês é que na Sara a gente tem uma liberdade de saber que, apesar de termos pecado, nós somos bem-vindos, porque da mesma forma que Jesus olhou para você e olhou para toda a humanidade sabendo do nosso pecado e sempre nos recebeu muito bem, eu vou confessar a vocês que foi um sentimento assim, de Jesus estar me abraçando e me recebendo. Que apesar de toda a sujeira que eu carregava espiritual, física, emocional, ali naquele ambiente, na hora que eu entrei, parecia que Deus estava parecia que o próprio Jesus estava me dando banho ali, estava me lavando meus pés, lavando minha mão. E eu já saí daquele ambiente completamente renovado após uma simples conversa. E topei o desafio de começar a frequentar e de participar do Revisão de Vidas, onde eu tive todas as quebras de maldição ali na minha vida, onde eu pude realmente, verdadeiramente, fui de coração quebrantado, receber a palavra de Deus. Eu costumo dizer para todas as pessoas que já tiveram experiência espiritual, que conviveram com a palavra de Deus e erraram e pecaram, ou você mesmo, que não teve, que está ouvindo agora o que eu estou falando, a gente tem que aprender que, apesar de sermos pecadores, nós não nascemos para servir ao pecado. Você é um servo de Deus. A sua vida, durante todos esses anos, não foi de pecado, foi de vitórias. O diabo, ele mente para você e determina você que aquele pecado diz quem você é, quando na verdade as suas vitórias dizem quem você é. E eu digo de todo o meu coração, não aceite uma determinação negativa na sua vida. O que o diabo quer é determinar que você está falido, que você não tem esperança, mas a sua vida tem esperança. Eu acredito nisso, eu tenho certeza nisso. Eu tenho certeza que se você agora está com dúvida, você pode procurar ajuda na Sara Nossa Terra. Liga a televisão, assista a Rede Gênesis, passa a ter frequência e contato com a palavra de Deus. Hoje eu, na leitura de vários livros, que eu compro constantemente, os livros da editora da Sara Nossa Terra, eu tenho aprendido constantemente, quando eu não estou dentro da igreja, estar fora da igreja, tentar controlar minhas emoções, meus impulsos. Apesar de ser pecador, como qualquer outro humano, eu não aceito que o pecado determine quem eu sou. Eu deixo a vitória determinar a minha vida. E hoje a minha vida está transformada. Eu já tenho 3 filhos, tive um 4º filho após o meu retorno à igreja, então é uma família muito grande. De um apartamento pequeno, Deus me presenteou com um apartamento
imenso para minha família e é essa mensagem que eu tenho para você. As misericórdias realmente se renovam a cada manhã e deixa a graça de Deus agir na sua vida, meu irmão.